Bem-vindo, o meu nome é João Vasconcelos e isto é o que é que se passa. Começamos o episódio desta semana com aquilo que toda a gente queria ver. A medusa dos fenómenos naturais, o equivalente astronómico do decote da irmã boa da tua namorada, o Yannick Jaló dos corpos celestiais. Ou seja, o eclipse lunar. E o que é um eclipse, caso não saibas? Um eclipse, segundo a Wikipédia, é o desaparecimento temporário de um astro causado pelo posicionamento de um corpo celeste entre o astro e o observador, ou entre o astro e o Sol. Ou seja, é mais ou menos o que aconteceu à capacidade discursiva do Passos Coelho, só que em vez de durar 2 anos, dura só assim uns minutinhos. Ou se preferires, é o equivalente temporal da tolerância do povo português sobre os limites do humor. E porquê é que o eclipse foi notícia esta semana? É que nós cá em Portugal já estamos habituados a ver uma catrafada deles. Seja o lunar, seja as intervenções do Partido Comunista, seja o Sporting do mês de março para a frente, ou até mesmo a esperança dos jovens de Lisboa em arrendarem uma casa na cidade. Enfim, uma catrafada de eclipses. Só que os americanos não são tão privilegiados. E este foi o primeiro eclipse solar que eles tiveram a oportunidade de ver em 28 anos. Exato, leia-se solar. Porque em 28 anos, aquela gente elegeu o Bush 2 vezes, elegeu o Trump, viu as Torres Gêmeas eclipsarem-se, produziram 8 velocidades furiosas e mais, deixaram que isto fosse para o ar. Mas agora uma questão importante que supostamente toda a gente já devia saber. O que é que não se deve fazer durante um eclipse? Olhar para o acontecimento enquanto ele está a ocorrer. Ora, quem é que não se dá muito bem com coisas que supostamente não se devem fazer? Não era desse gajo. Está certo, mas não era dele que eu estava a falar. Era deste gajo. Ora, a Úrsula da Política Internacional achou que olhar para o eclipse como o resto do mundo, usando uns óculos de proteção ultravioleta, era demasiado mainstream. E então decidiu dar numa de hipster dos eclipses e olhar diretamente para o acontecimento sem óculos durante uns segundos. Com muita pena nossa, e do mundo, diga-se, o presidente norte-americano não ficou com a capacidade visual de alguém que acha muito boa ideia lavar as pestanas com a mesma quantidade de shampoo com que lava o cabelo. Não? Muito puxado? Ok. Não ficou com a capacidade visual perfeita para jogar golfe de rua. Também não? Ok. Última. Então, não ficou com a tonalidade de pele igual à de uma das vítimas de Barcelona. Não, este já foi demais, não é? Peço desculpa. Ok. Ele não ficou cego. É isso que eu queria dizer. Ele não ficou cego. Pena. Desculpem. De um eclipse normal para um social, Graça Fonseca, secretário de Estado da Modernização, assumiu que é homossexual. Secretário de Estado da Modernização está certo. A minha avó sempre me disse que essa história dos homens sexuais, isso é tudo só modernices. Graça Fonseca chegou mesmo a dizer que é uma afirmação política, defendendo que as minorias têm pouca representatividade no Parlamento. Ora bem, se há uma coisa que estes 2 anos de geringonça têm demonstrado, é que as minorias têm poder. Se não, vejamos. Temos uma secretária de Estado cega. Deve ser ela a responsável pela contagem das vítimas de Pedrógão. Temos uma ministra da Justiça negra e com um apelido holandês. Ou seja, temos um Edgar Davids como ministro da Justiça. E depois, a cerejinha no topo do bolo está no nosso primeiro-ministro, que tem origens indianas. Não vou fazer nenhuma referência a flores ou a chamuças ou a lojas que estão abertas até às 3 da manhã a vender álcool, porque isso tudo tu já sabes. Portanto, no meio disto tudo, o que estava a faltar, a Graça veio fornecer. Ou seja, lesbicismo, fufedo, Carlos Costa. O que é engraçado foi a forma como o povo português tomou decisões em relação ao tema nas redes sociais. Houve quem tivesse lido a entrevista e armou-se logo em feminista, bloquista e enverdou o sempre bom e saudável "É isso mesmo, Graça! E enfia-lhes com a homossexualidade pela goela abaixo, que é para esses xenófobos e racistas de género não virem cá com merdas. Esses e os outros que, apesar de serem normais, não se manifestaram sobre o assunto." E claro, houve quem tomasse a posição ainda mais saudável do "Ok, está bem, Graça, estás no teu direito, ninguém te pode negar isso. Ainda para mais, é uma coisa que nos dias de hoje é banal como ao caralho." Mas já agora, e falando a sério, o que é o jantar? Quero ver quantos é que vão ficar triggered com esta. E para fecharmos este episódio, assim só um bocadinho de racismo. Ora, pois bem, parece que o PSD decidiu assumir como estratégia definitiva o populismo que ganhou nos Estados Unidos e que foi à segunda volta à França. Como tal, decidiu perguntar ao CEF o que é que eles achavam da nova lei que rege a forma como temos imigrantes dentro do nosso país. Atenção, isto é um tipo de medida que supostamente não devia ter levantado qualquer tipo de poeira. Agora, como o PSD veio tomar um certo tipo de posição menos aceite, como, sei lá, o Passos Coelho não tirar publicamente o apoio à candidatura do André Ventura, que fez com que o PSD estivesse mais perto do PNR e dos seus 12 eleitores. O PSD, neste momento, está a sofrer do que é chamado de ressabianço gagístico-político. Ou seja, todos nós já tivemos aquela crush bem lixada, com a qual demorámos imenso tempo até conseguirmos falar com ela. Só que depois, numa noite de loucura, fomos lá e bateu o papo. O papo levou a café, a jantares, umas saídas,
um rolezinho, e mais tarde pensávamos nós que ia dar em enrolance de lençol bem bonito. Mas o que é que acontece? A gaja começa a dar larachas para outros tipos. Esses tipos começam a aparecer nos copos e nos cafés também. E depois a atenção da gaja começa a dispersar. E depois o que é que acontece? Começamos a ser uns lixados desta vida, que fazemos tudo do contra e dizemos coisas que não queremos para tentar provar alguma coisa ou algum ponto de vista. O que é que acontece? Não conseguimos. E depois somos uns racistas e uns xenófobos e uns nazis. Tudo porque não deu. Não tivemos a capacidade de conseguir ter um teta-a-teta ou um trava-línguos ou um encontro imediato de Sergal com o búzio vaginal da menina. Enfim. Para o PSD, as autárquicas são a menina. E pelo andar do discurso, a menina vai para a cama com o PS. Ou melhor dizendo, com a esquerda. Foi o que é que se passou. Obrigado. Até para a semana. Aquilo se calhar foi um bocado pessoal, não foi? E aquelas pessoas que estão sempre a coçar a cabeça que parece que têm piolhos imaginários. Hein? Não coces a cabeça. Faz like neste vídeo e dá subscrição no canal. Não tens piolhos nenhuns. Ou tens?